Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de Ciências Humanas dos módulos 4, professora Sandra e professor Luiz. Hoje o nosso tema é imperialismo. Vocês já ouviram falar? Vamos ver o conceito de imperialismo? Imperialismo é o domínio territorial ou econômico que algumas nações ricas passaram a exercer sobre outras nações mais pobres. O que significa isso? Que lá por volta do século XIX, as nações europeias, principalmente, nós tivemos outras também, elas por necessidade econômica e por interesse também, para se expandir, elas precisavam de muita matéria-prima para ampliar a sua produção industrial e dominar outros países mais pobres. Então, o que elas fizeram foi dominar territórios mais pobres e explorar economicamente. Claro que esse domínio foi com força, né? Também. Então, nós vamos ver agora o exemplo da África, como a África foi dominada por esses povos, por essas nações. Vamos ver? A África que vocês estão vendo agora, no caso, ela foi partilhada pelos países europeus. Vejam aqui na legenda, nós temos vários países europeus que partilharam a África. Então, vocês viram pelo slide anterior uma imagem deles se dividindo e disputando quem que ia ficar com qual parte da África. Lembrem que a África é um continente e dentro deste continente existem hoje muitos países que nós já estudamos em algumas aulas. E esta divisão territorial política foi feita pelos europeus, sem respeitar a etnia dos povos africanos que já viviam ali. Então, eu vou mostrar o exemplo aqui, o que está pintado de vermelho, que vocês estão vendo aqui na legenda. Os franceses ficaram com esta parte da África. Os ingleses, o que vocês estão vendo aqui de roxo, os portugueses e assim sucessivamente. A solução do capitalismo para expandir essa produção industrial foi conquistar novos territórios e o que eles queriam? Ter garantia de matérias-primas, muitas, que nós já vimos, a questão lá do marfim, que a Bélgica conquistou o Congo, e lembrando do diamante, do ouro, marfim, que eram matérias-primas importantes para os europeus e eles queriam conquistar. Só que os povos africanos, logicamente, eles também resistiram por esse processo. Então, nós tivemos alguns exemplos de resistência e nós colocamos aqui para vocês o exemplo dos povos Zulus, que eram povos que viviam lá na África do Sul, e em Moçambique, no Zimbábue, Lesoto, e eles atacaram bravamente os ingleses e os portugueses. Tá? Nós tivemos líderes importantes, só que foram derrotados com o tempo. E essa exploração causada pelos europeus, que vocês já viram no primeiro slide, aquela divisão de vermelho, que os franceses ficaram com uma parte, os ingleses com outra, portugueses, espanhóis, a Bélgica também, vocês vão perceber que lá aquela divisão foi basicamente por interesse europeu. Então, eles não respeitaram as nações nativas. Então, o que aconteceu? Agrupavam povos na mesma área territorial e separavam povos que estavam relacionados etnicamente. Então, o que aconteceu? Muitas populações nativas, elas foram
separadas e foram destruídas as suas culturas. E mesmo assim colocaram povos rivais no mesmo território, no mesmo espaço. Então isso que acontece? Enfraquece o Estado, né? E a própria cultura africana que a gente viu, né? Agora nós vamos para as atividades. Vocês vão elaborar uma frase ou um texto utilizando as palavras abaixo. Vocês já fizeram, acho que essa atividade. É uma atividade parecida. Vocês vão ler essas palavras que estão aqui, ó, África, exploração, matéria-prima, dominada. Com estas palavras aqui, vocês vão formar, quem quiser formar um texto, pode formar, quem quiser formar uma frase, também. E aí, elaborando esta frase, tendo um sentido, mas utilizando todas estas palavras, que não precisa ser na mesma ordem que está aqui. E na questão 2, aprendemos um pouco sobre o continente africano. Escreva, desenhe ou fotografe algo que represente a cultura africana. Então, vocês vão colocar aqui o que vocês conhecem, o que vocês aprenderam da cultura africana e também, se vocês têm uma história, algo que seja familiar ou algo que vocês gostem, vocês podem até colocar a imagem e aí é livre, tá bom? Tudo isso vocês podem fazer no caderno, registrem e um grande beijo e até a próxima!